sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai. Boa noite, queridos, na graça de Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus, meditar essa noite na Palavra de Deus. E ainda no contexto de família, né, vamos finalizar hoje os estudos e as palavras em relação à família, o mês da família. Lembrando que o mês da família não se encerra em maio, né? O foco da família não se encerra no mês de maio. Continuamos a pensar na família, continuamos a interceder e trabalhar em prol da família, né, para o crescimento, o amadurecimento, né, de cada familiar, de cada ente dessa casa, desse seu lar aí, do meu lar e dos nossos lares, e de cada pessoa, né, espalhado sobre a face dessa terra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma vez podermos estar reunidos para poder meditar na Tua Palavra, poder estudar nela e aprender com ela, Senhor Deus, como devemos nos relacionar, em primeiro lugar, contigo, e também, Senhor Deus, com os nossos familiares e as pessoas que estão ao nosso alcance. Muito obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar, e eu te louvo e te agradeço por isso. Então fortaleça e continue a fortalecer a cada lar, a cada família. Continue a sustentar, ser, Senhor Deus, o alicerce da vida familiar de cada um, Pai. Abençoando, Senhor Deus, a chegada e a saída. Senhor, muito obrigado por isso. Suprindo todas as necessidades de cada um, Pai. As necessidades, Senhor Deus, que a cada dia precisamos, as essenciais. Não luxos, Senhor Deus, não coisas desnecessárias, mas como Teu Filho mesmo Jesus nos ensinou, Senhor Deus, nos basta ter roupa, ter alimento, ter água, também ter um teto para morar. Ó Pai, muito obrigado pela simplicidade da Tua Palavra que chega até nós e nos constrange. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco e continue a falar conosco. É nele, Teu Filho Jesus Cristo, que eu te agradeço desde já. Amém. Vivendo momentos, né, complexos ainda, né? Isolamento aí da quarentena, e esse momento que eu e você estamos vivendo, né, de isolamento social, de não podermos estar aí no culto coletivo, nos permite, através das redes sociais, poder trabalhar, poder meditar, poder ministrar e poder também estarmos orando um pelos outros. Sendo hoje quinta-feira, nós também nos reunimos para orar, colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Então, da mesma maneira lá no culto coletivo, reunidos ali na Igreja Batista Central e Fazendinha, ou no local aonde, né, a Igreja Batista Central e Fazendinha se reúne, nós vamos fazer aqui agora mais uma vez, como temos costume de todas as quintas-feiras, mesmo através das lives, orar. Orar e pedir a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, né? Agradecer a presença santa do Deus Todo-Poderoso. Então, coloque na sua mente e no seu coração gratidão. Agradecer a Deus porque Ele está presente o tempo todo, cuidando de tudo,
o Deus Emanuel, né? O Emanuel está sempre presente conosco, ele sempre está perto, não é? Ele sempre cuida, não é? De todas as coisas, ele cuida de tudo que possa estar acima da nossa capacidade humana, não é? Tudo que está acima da nossa capacidade de entender, de pensar, de refletir e buscar nele, no Senhor, não é? A alegria do Senhor, que fortalece você como pessoa individualmente falando, fortalece os seus familiares, o seu lar, a sua família. Então, vamos orar, vamos colocar diante do Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está sempre presente, é isso que Emanuel significa, o Deus presente, o Deus conosco. Agradecer a Ele porque Ele cuida de tudo, Ele trata de tudo, Ele abre portas que ninguém pode abrir, Ele também fecha portas que ninguém pode fechar. Ele cuida de tudo. Confie nele todo o tempo, creia nele todo o tempo, busque-o, não é? O nome do Senhor, invocai ao Senhor, não é? Buscai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto, Ele está aí, está perto de você. Então vamos nesse momento orar e falar com o Senhor e colocar diante dele também as nossas petições. Colocar diante dele tudo aquilo que possa estar tentando desviar, não é? O foco do Todo-Poderoso em nossas vidas, do agir do Todo-Poderoso na sua vida individualmente falando, como pessoa, como o eu, né? O eu, a pessoa, mas também os seus familiares, as pessoas que estão à sua volta. Lembre, Ele está sempre presente. Deus está sempre presente e cuida de tudo. E Ele, como Todo-Poderoso, deseja cuidar de você individualmente e coletivamente no seu lar. Vamos orar? Vamos falar com Ele. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, estamos mais uma vez erguendo a nossa voz em oração para falar contigo nesta quinta-feira, Senhor, e Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Tem direcionado todas as coisas com a Tua destra fiel. Nós é que precisamos prestar atenção na direção que o Senhor nos aponta. Então, Pai, muito obrigado. Abençoe, Senhor Deus, em primeiro lugar, cada pessoa, cada um que está conosco aqui, Senhor Deus, e estará conosco aqui posteriormente, para que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, Pai, individualmente falando. E estendendo esse pedido, Senhor Deus, e esse clamor ao lar de cada um, à família de cada um. Abençoando, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que mora no mesmo ambiente como família. E eu Te louvo e agradeço por isso. Continue a sustentar, a direcionar, a dar força, a erguer se necessário for. Ó Pai, responde com graça os pedidos que colocamos diante de Ti. Responde, Senhor Deus, com misericórdia os clamores do Teu povo, Senhor Deus, durante esses momentos que estamos vivendo, e não somente durante esses momentos, não só por causa de uma doença, não por causa de um vírus, mas, Senhor Deus, o mundo que nos rodeia tenta nos tragar, o mundo que nos rodeia tenta desviar o foco, o Teu foco da família, o Teu planejamento para a família, desviando, Senhor Deus, e tirando da centralidade da Tua palavra o ser família. Então, Pai, vem com a Tua graça, vem com o Teu amor, com a Tua misericórdia, respondendo, Senhor Deus. Assim Te peço humildemente, em nome do Teu Filho Jesus, as nossas orações com a Tua graça. Muito obrigado, Pai. Continue a cuidar de nós, a falar conosco e a tratar das coisas que estão além das nossas forças. Eu Te louvo e Te agradeço, em Jesus Teu Filho. Amém. Essa noite nós vamos olhar para um homem narrado na Bíblia que muito tem a nos ensinar. E nós vamos, a partir do texto de Hebreus, do capítulo 11, do verso 8 ao verso 19, olhar para a vida de Abraão. Vamos dar uma rápida passeada nos textos bíblicos e olhar quem foi Abraão. Ouvimos muito falar dele. Mesmo se alguém nunca pegou a Bíblia para ler, ouve sempre falar de Abraão, né? De Isaac, da entrega, dos acertos e dos erros, do sobrinho Ló, de Sodoma, de Gomorra. A gente sempre ouviu falar algumas coisas desse homem, esse patriarca, né?
da fé. Então, Hebreus capítulo 11 é o nosso texto de partida. Depois nós vamos olhar alguns outros textos, meditar em alguns outros textos e aprender com os erros e os acertos desse homem e sua família. Vamos olhar? Vamos olhar para Abraão, a partir de Hebreus capítulo 11, de 8 a 19, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos da areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-lhe de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois, se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a responsabilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício àquele que havia recebido as promessas e estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Então, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Esse texto nos chama a atenção um pouco da história desse homem chamado Abrão, não é? E depois sim se chama Abraão. Então, esse homem que consta na galeria dos heróis da fé, esse homem que consta, né, na narrativa do texto de Hebreus que acabamos de ler, tem uma história muito interessante e muitas coisas a nos ensinar como família. Olhando para a narrativa de Gênesis, nós vamos perceber os erros e os acertos de um homem chamado por Deus. Os erros e os acertos de uma família convocada por Deus e chamada por Deus. Então, esse herói da fé caminhou durante muito tempo, não é, confiando numa promessa. Confiado numa promessa. Sai da sua terra e da sua parentela para um lugar onde ele não conhecia e não sabia onde era e aonde iria chegar, mas confiou. Então, a primeira coisa que precisamos entender está lá em Gênesis capítulo 11. Deus ele convida esse homem para fazer uma ruptura com a sua parentela. É o Deus que chama a romper com situações, com manias, com dogmas, com manias, né? E situações e hábitos que não agradam a Deus. Então a primeira chamada que Abraão recebe, Abrão ainda, não é? Ele é convidado a ir embora, a sair. Quando nós lemos a narrativa de Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27, e essa narrativa vai até 12, né, de 1 a 6, nós vamos perceber que Abrão era um homem que morava em Ur dos Caldeus.
não é? Também conhecido como Mesopotâmia, onde estava situado, onde é situado hoje o Iraque, né? Onde hoje está situado o Iraque. Mas num belo dia, Deus se apresenta a Abraão. E Deus o chama e manda partir para uma terra distante. Manda ele partir para uma terra distante, não é? E aí essa descendência vai caminhando, não é? A partir da cidade de Ur até hoje. Somos alcançados pela bênção de Deus em Abraão. O chamado desse homem é maravilhoso, não é? Então, quando nós lemos esses versículos, né, de Gênesis capítulo 11, 27 a 12, de 1 a 6, nós vamos perceber que, apesar de muitas lições na vida, na narrativa do texto bíblico, podemos olhar para a vida de Abraão e para a nossa vida. A primeira lição é que Deus nos desafia, dentro da nossa própria parentela, a romper com situações que não o agradam. O chamado de Deus não tem idade. Não tem idade. Certo? Samuel é chamado ainda bem garoto. José, bisneto de Abraão, foi usado por Deus ainda na sua juventude. Paulo, o apóstolo, na meia-idade. Então não importa quantos anos você tem. Deus continua chamando para fazermos a diferença na nossa família. Deus continua nos chamando a obedecer e fazer a diferença no nosso lar, na nossa família. A lição interessante é que Deus chama muitas vezes a romper paradigmas, a romper tradições espirituais da nossa parentela. Lembra ali que Abraão está ali com sua família, com seu pai, né? E era um local de politeísmo, ou seja, de vários deuses, não é? De vários deuses. E o Senhor chama Abraão para romper com isso. A romper com isso. Vamos ler de 27, a partir do verso 27 de Gênesis 11. Eis, portanto, a história da descendência de Tera. Tera gerou Abrão, Naor, Harã, e Harã gerou a Ló. Harã morreu na presença do seu pai Tera, em sua terra natal chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abraão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera decidiu sair da cidade de Ur da Babilônia e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de Harã, ou Harã, né? E sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Tera morreu em Harã com a idade de 205 anos. E o capítulo 12 de Gênesis começa a narrar a missão de Abrão. Começa a narrar a missão de Abrão, não é? Então o Senhor se apresenta a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, capítulo 12 de Gênesis, e da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige a terra que te indicarei. Ei que farei de ti grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás uma bênção. O chamado acontece aqui. Então, larga tudo isso aí. Há uma ruptura, Deus nos chama a romper com tradições familiares, às vezes. Às vezes falamos que a pessoa é a única de fé dentro de um lar. Não é. É a única que busca servir a Deus dentro de um lar. Seja filho, seja filha, seja pai, seja mãe, seja esposo, seja esposa. Talvez você é o único, a única dentro da sua casa que busca servir ao Senhor com alegria e se apresentar a Ele com cântico, fielmente a Ele. Então, a primeira questão é ruptura. Deus nos convida a romper. Jesus mesmo depois vai deixar isso muito bem claro. Eu vim trazer divisão, separação, não é? Separação entre familiares, entre família. Não no sentido de abandono, de esposo largar esposa, de esposa, né, largar esposo, pais largar filhos e filhos largar pais. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Deus também planejou.
mas de romper com aquilo que não o agrada, para que haja transformação dentro do lar. Lembra, no outro estudo, a partir do eu, a minha família é transformada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué diz, né, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quem decide romper passa por muitas lutas, por muitas batalhas às vezes. O capítulo 12, não é, vai nos apresentar então essa chamada, não é, o convite, o chamado à missão de Abraão. E tiramos algumas lições do capítulo 12 de Hebreus. No capítulo 11 nós aprendemos uma lição interessante que Deus nos chama muitas vezes para romper paradigmas, e muitos desses paradigmas religiosos, espirituais. Tradições familiares, não é, que não agradam ao Deus verdadeiro. Muitas vezes, para agradar a Deus, temos que romper tradições equivocadas, pecaminosas. Pode ser no culto a ídolos, história de adultério, dependências de química, não é? Imoralidade da nossa família, não é? Que precisam ser abandonados. Ensinos errôneos que precisam ser abandonados. E Deus chama esse homem para sair desse lugar, para tratar dele. Né? Ruptura. E aí, o capítulo 12 vai apresentar, né? E muita coisa boa e ruim acontece nessa trajetória, desse chamado, não é, de Abraão. Muita coisa boa acontece, muita coisa ruim acontece. Algumas coisas ruins acontecem não porque foi culpa dele, outras coisas acontecem porque foi culpa dele. A maravilhosa graça e interessante das Escrituras Sagradas, como eu sempre costumo dizer, né, e vamos relembrar mais uma vez, é que ela é tão franca, a palavra de Deus é tão franca, que ela não esconde os erros, mas também mostra as virtudes dos seus heróis. Mostra as mazelas, os seus erros e os seus acertos dos servos de Deus. Por exemplo, na Bíblia, que afirma que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é a mesma que resiste que ele cometeu o pecado de adultério. Não esconde. No caso de Abraão, vemos neste texto, no capítulo 12, que ele fez o que agradou a Deus, ele obedeceu. E saiu. Não é? E saiu. Mas talvez você ainda está relutante em obedecer. E Deus tem te chamado para mudar a história da sua família. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você filha, seja você esposo ou esposa. Seja você quem for aí agora, nesse exato momento. Deus nos convida a romper com situações e ensinos errôneos. Tradições errôneas. E talvez você é o único aí sozinho tentando levantar um altar. Muitos altares foram levantados. Abraão mesmo levanta um altar, né, ao Senhor. Muitos altares são levantados, precisam ser levantados, né, ao Senhor, o único digno de louvor e adoração. Isso é muito comum nas famílias, ou seja, é muito comum acontecer algumas repetições. Alguns acreditam em maldição hereditária, isso não existe. O filho não levará o pecado do pai e o pai não levará o pecado do filho. Né? A alma que pecar, essa morrerá. É algo individual. Então não existe maldição hereditária. Mas existem repetições de erros familiares. Como vimos aqui no início, ensinos errôneos, tradições erradas, não é? Ensino de adultério, ensino de dependência química, um ambiente que não agrada a Deus. Deus manda romper com isso. Romper com tudo isso. Para poder agradá-lo e não cometer os mesmos erros ou repetições familiares. Não é maldição hereditária, por favor. Certo? Não é. Não existe isso. O que existe é o ensino errôneo, a pedagogia errada, né? Que a pessoa, às vezes, os filhos acabam absorvendo e outros familiares acabam absorvendo. Então, Deus ele nos chama a romper e também nos chama a não repetir erros familiares. Deus ele busca o tempo todo a nos chamar para vivermos uma vida de alegria diante dele. Mas que às vezes gera conflitos. Muitos conflitos. Não é? O que acontece no capítulo 13? Ló acompanha Abraão na caminhada, né?
E o que acontece no capítulo 13? Briga de família. As famílias às vezes discutem. Não somente a nuclear, a família que é, né, marido e mulher, pais e filhos da mesma casa, mas a nossa parentela toda, a nossa família toda. Às vezes há conflitos, tem familiares que não se falam, pessoas que não se conversam, não se dão. Então, do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Foi acompanhar o tio. Beleza, não é? Mas aí aparece ali um problema, aparece ali uma dificuldade, aparece ali uma divergência entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, né? E há aquela discórdia entre os dois. E aí, o que acontece? O que acontece? E aí, no verso 9 do capítulo 13 de Gênesis, lemos o seguinte: Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para próxima a Sodoma, entre as cidades do vale. As pessoas que viviam ali, olha só, Deus pega Abraão, tira ele de um lugar de corrupção, tira um lugar de idolatria, tira um lugar onde não valorizava a família. O sobrinho vai junto. E para onde que o sobrinho escolhe ir? Quando há conflito familiar? Não é? Há uma ruptura, uma separação. Ali é briga mesmo, né? Mas Abraão não entrou na briga. Falou assim, escolhe aí. Tudo está na sua frente. Escolhe você primeiro a terra que você quer, a direção que você quer. Sábio esse homem, né? E o que você escolheu, eu escolho o contrário. E aí, as pessoas que viviam lá eram malignas. E praticavam pecados horríveis contra o Senhor. E Ló cai ali junto com a sua família, naquele lugar onde jamais Deus desejaria que ele estivesse. Não é? E acontece isso. E aí a narrativa vai prosseguindo, vai prosseguindo, vai prosseguindo, vai prosseguindo. Deus, né, no seu desenvolvimento de ação na história, vai trabalhando na vida de Abraão, de Ló também, e sua família, lógico. Ló está ali, mas não está desamparado, não. Né? Tem Abraão ali para cuidar dele, acima de tudo o Senhor para cuidar dele. Né? Cuidar dele. E o que acontece? Depois que dessa separação, de Ló escolher, né, as planícies ali perto de Sodoma, Abraão vai para o seu lugar onde deveria ir. E o que acontece? Ló e Abraão não usaram palavras torpes. Havia uma discussão ali e o texto bíblico só resiste a isso. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Às vezes acontece isso. Às vezes não dá mais para caminhar junto. Não é? Não dá mais para caminhar junto. Mas Abraão amava o seu sobrinho. Amava o seu sobrinho. E queria o bem dele. Então Ló foi morar lá, perto de Sodoma e Gomorra. Lugar onde os moradores eram perversos, pecadores e contra o Senhor. Acabamos de ler. Podemos ver que Deus procura o tempo todo o nosso bem. Mas nós às vezes não queremos ser abençoados. Infelizmente, nossos parentes não conseguem, às vezes, andar no mesmo caminho. E não somos nós que vamos convencer. É o Santo Espírito que convence. Mas uma coisa é certa. Olhando agora para Abraão, ou Abrão ainda, vamos perceber a atitude desse homem. Ele não tomou a escolha. Ele não foi primeiro a tomar uma decisão. Foi assim, você escolhe para onde você quer ir. Certo? Ou seja, tudo que está diante de você, do mais belo, do mais rico, ao mais simples e o mais pobre, você escolhe aí. Se você, eles, né? Tem aquela história do bife, lembra? Você já ouviu falar do bife? 2 bifes na mesa, aí um está de frente para o outro, aí o filho vai, pega o bife maior. Né? O filho vai e pega o bife maior, o pai olha assim, mas você pegou o bife maior? Por que você pegou o bife maior, meu filho? Né? Você não esperou, né? Papai aqui tomar a decisão. Aí o filho pergunta, mas qual era a sua decisão, pai? Eu ia pegar o menor, então, pai, o menor era meu mesmo. É assim que funcionou com Ló.
como um pai, Abraão, né, dá um passo para trás, buscando abençoar. Às vezes precisamos dar um passo atrás para deixar Deus agir. Às vezes a gente quer competir com o Santo Espírito, seja com a nossa família nuclear, ou seja, esposo, esposa, filhos e pais, ou seja com a nossa parentela, né, a nossa família espalhada, né, fora da nossa casa de família nuclear. Né? A gente quer ganhar na marra pro Evangelho. E não é assim que funciona. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por você e por sua família, como fez para Abraão e como fez com Ló. Então, fique com Deus, com a vontade de Deus. Mas fique aí. Deus não está mandando ninguém abandonar a casa nesse sentido aí. Não, porque meu esposo não quer servir a Deus, eu vou abandonar. Minha esposa não quer servir a Deus, eu vou abandonar. Né? E filhos e pais e tudo mais. A família. É isso, né? A ordem não era essa. A ordem de Abraão foi para deixar aquela questão da sua parentela de idolatria ali, né? Na Mesopotâmia ali, aquela região. E seguir com a sua esposa e por acaso com seu sobrinho junto, certo? É a caminhada que acontece ali. E Abraão continua caminhando e a coisa vai fluindo, vai crescendo. E é necessário sermos chamados a olhar para a história de Abraão e ver que ele é generoso, bondoso. A história sobre Abraão continua. Não sabemos o intervalo de tempo entre o relato, né, de Gênesis 13 até a história descrita no capítulo 14. Né? Não sabemos o tempo que passou. Há uma guerra, né, que envolve vários reis nessa narrativa. E neste relato bíblico aparece o nome de vários reis. Né? Vários reis. E a história de um rei chamado Quedorlaomer. Havia dominado toda a região do oriente do Jordão, até a proximidade do Mar Vermelho, de toda a região que cercava o Mar Morto. Foi o rei que aprisionou Ló. Ao saber que tal fato notícia tinha acontecido, mas isso trouxe preocupação ao coração de Abraão. E aí Abraão, com os seus valorosos homens e exércitos, aliados com uma estratégia inteligente de guerra, atacou o exército desse rei e trouxe são e salvo o seu sobrinho Ló, né? No capítulo 14 de Gênesis. Então existem situações que não podemos deixar de ser generosos. Não é ser bom, é benigno. Bom é fazer o bem a quem te faz bem. Benigno é fazer o mal até quem te causa preocupação, problemas, né, dificuldades. Abraão era benigno. Era benigno. Esse sentimento estava no coração de Abraão. Estava no coração. Pois ouviu falar que seu sobrinho, a família do seu sobrinho estava em apuros. E vai em socorro da família do seu sobrinho e do seu sobrinho. Imagine Abraão sabendo da notícia, né, do seu sobrinho preso. Imagine você receber uma notícia ruim de um parente seu, de um familiar seu, seja próximo ou distante. Isso traz preocupação no nosso coração. Abraão sabia o que significava isso, o valor da família. Mesmo que houvesse a separação lá, eu vou para cá, você vai para lá. Né? Mas Abraão sabia o significado e a importância de ser generoso, mesmo para aqueles que nos causam mal, prejuízo. Ser generoso. É ser íntegro. Abraão se demonstra íntegro. Íntegro. Não é? Capítulo 14, verso 17 a 24. Olha só. Gênesis 14, de 17 a 24. Após voltar Abraão da sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Malquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma:
Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venham a reclamar: Abraão ficou rico a minhas custas. Nada quero para mim, senão que os meus servos comeram, e a porção pertence a Amer e a Escol e a Menre, os quais me acompanham, que eles recebam o seu devido quinhão. Honra, integridade no relacionamento. E o interessante é que o nome de Deus é louvado, não é, na vida de Abrão por Melquisedeque. O nome de Deus é louvado pela vida de alguém que se preocupa com sua família, com seus parentes, com a sua parentela. O nome de Deus é exaltado, mesmo que aquela pessoa vive fazendo burrada, não é? Quantos pais choram pelos seus filhos? Não é? Quantos? Quantos familiares choram pelos seus? Aqui é um tio, não é, preocupado com seu sobrinho. Abraão preocupado com Ló. Mas mesmo assim, continuemos a sermos generosos e íntegros. Primeiro com Deus. O que Abraão faz aqui leva Melquisedeque a adorar e bendizer o nome do Senhor. Não é? O verso 19 de Gênesis 14 diz: e abençoou Abraão dizendo, né? Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. O nome de Deus é exaltado quando nós agimos com generosidade e com integridade. Não é? Mesmo em meio a tanta coisa que tenta nos desagradar, a nos entristecer. Aí vamos caminhando com Abraão. Deus faz uma aliança, Deus bate um papo com Abraão. Não é? Depois do relato da vitória da guerra, né, do encontro com Melquisedeque, Deus aparece a Abrão ainda no caso, e profere palavras confortadoras, mas acima de tudo abre um diálogo com seu servo. Né? Abre um diálogo com seu servo. É maravilhoso entender isso. Só uma pequena porção de Gênesis capítulo 15, olha só. Passados esses acontecimentos, ou seja, da guerra lá, né, de Melquisedeque ter abençoado Abraão por causa do Deus Altíssimo, né, e o capítulo 15, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão é poderoso: Senhor, meu Deus, de que vale uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedes descendência, e por motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. E conhecemos a história, né? E Abraão ali se lamenta com o Senhor, e nessa caminhada com Deus, sua e minha, olhando para essa caminhada de Abraão, nós precisamos cultivar um relacionamento com Ele para aprender com Ele e com as narrativas que Ele nos apresenta através da Bíblia. Quantas vezes nas nossas conversas com Deus, em oração, nós só falamos e não ouvimos. Falamos. Deus quer bater um papo com a gente. Deus quer bater um papo com a gente. E o Senhor conduz Abraão, né? Ele está ali na tenda. Quanta gente está deprimida. Quanta gente está passando por um momento de ansiedade. Né? Talvez exatamente agora. Abraão está ali todo deprimido, todo entristecido, todo abatido. Não é? O Senhor lhe assegura que não será o Eliezer o herdeiro. E o Senhor, no verso 5 do capítulo 15 de Gênesis, conduz Abraão para fora da tenda e o orientou. Talvez você está aí igual Elias dentro de uma caverna, igual Abraão dentro de uma tenda, só se lamentando da vida. Que as coisas não estão dando certo. Para com isso em nome de Jesus e confia. Não é? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e basta a cada dia o seu mal. Creia nisso. Para você e para sua família. Abraão creu no Senhor, porque o Senhor o tira de dentro da tenda. Sai hoje de dentro da tenda, sai hoje de dentro da caverna, do casulo que está tentando te aprisionar nessa ansiedade, nessa depressão, em nome de Jesus. É uma enfermidade.
Os outros ficam falando besteira aí, né? É uma enfermidade. Em nome de Jesus, corta essa besteira aí. Certo? Que as pessoas costumam dizer que você não tem Deus, que você não busca Deus, que é isso. Para com isso. Certo? Abraão está aqui deprimido, entristecido, angustiado, ansioso, porque é um servo que vai ficar com tudo que ele tem. Não é? Ele queria que um filho dele fosse seu herdeiro, e não um funcionário, um servo, um empregado. Certo? E aí o Senhor tira ele de dentro da tenda e fala assim, olha para cima e conta as estrelas. Se é que você pode contar. E prometeu, será assim a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Deus quer bater um papo com a gente. Deixa Ele falar. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através do seu espírito. Certo? Não é essas profetadas malucas que o povo faz aí, não. É coisa séria. Integridade na palavra de Deus. Integridade no falar. Deus quer bater um papo contigo. Senta aqui, vamos sentar. Ele chama, né? Vamos bater um papo. Deus convida. Nessa conversa podemos entender a bênção de Deus através da sua palavra. Para nos animar e não desanimar. Não é? Algo maravilhoso sobre a sua família. Certo? Me lembrando mais uma vez, pode ser só você esposo, só você esposa. Certo? Deus ele quer te tirar da tenda, Deus quer te tirar da caverna, Deus quer te tirar do casulo, para que você se alegre nele. Todavia me alegrarei. Lembra do louvor que iniciou aqui? Todavia me alegrarei no Senhor. Se alegre nele. Né? Eu tenho bênção para você. O que é? É com Deus. Confia nele. Creia nele. Mas ele tem bênção para você. Certo? E aí a caminhada prossegue. E creia que Deus sabe tudo quanto você precisa. Ele sabe de tudo quanto você precisa. Não é? Deus, com toda a sua paciência, responde às nossas orações. Não é? Responde. Responde. E Deus fala diretamente, não é através de Eliezer ou Eliezer, dependendo da sua Bíblia, aí pode ter acento ou não, Eliezer ou Eliezer, ainda no papo de Deus com Abraão. Não vai ser ele não, Abraão. A sua descendência, a sua posteridade vai ser igual às estrelas do céu, igual a areia do mar. Você consegue contar? Consegue contar? Não é? O importante é não estagnar a fé. A esperança, a viva esperança. Tenha fé em Deus. Mesmo que tudo possa estar parecendo o contrário. Não busque atalhos. Tem gente que busca atalhos. Abraão buscou atalho, um erro que ele comete. Não é como às vezes eu costumo dizer, não é só colocar o carro na frente dos bois, é nos colocar na frente do Santo Espírito. Abraão busca atalhos. Certo? Busca atalhos. E atalho é coisa perigosa. O tempo vai passando e nada da promessa se cumprir. A idade vai chegando, né? Eles vão envelhecendo. E o que acontece? A promessa não se cumpre. Não se cumpre. A história que conhecemos de Abraão nos revela erros e acertos, como eu falei no início. E para tentar dar esse jeitinho, um atalho, pega Agar, a serva da sua esposa, né? E aí nasce Ismael. Mas não é em Ismael que a promessa seria. Não era no filho da egípcia, da Agar. Certo? E quando a gente olha para essa mulher, a Agar, ela sofreu humilhação. Ela não tinha nada que gerar um filho para Sarai, né? Ou Sara ainda, não era Sara ainda, era Sarai. Ela não tinha obrigação de fazer isso. Ela foi violentada. Com toda certeza. Não é? Humilhada. Mas Deus teve misericórdia dessa mulher e do seu filho também. Não os desamparou. Oh, olha aí os árabes. Não é? Estrela do céu e areia do mar. Os hebreus, mesma coisa. Mas é mais do que hebreu. É mais do que fugiu agora, né? Árabes. É eu e você. Que fazemos parte da família de Deus. Estrela do céu e areia do mar. Porque a bênção de Abraão chega a todos que se achegam a Deus. Certo? A todos que se achegam a Deus.
Busque buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto também na família. Acima de tudo e acima de culturas e costumes, busque ao Senhor com alegria. Apresente-se a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. E aquietai-vos, porque Ele é Deus. Deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Os ensinamentos culturais, às vezes, olha o que está acontecendo com o mundo totalmente perdido. Não é? O dos caldeus, Sodoma e Gomorra, talvez seja farinhazinha, areia, né? Coisa mínima, diante do que a gente enxerga hoje. A sociedade totalmente depravada, corrompida, com costumes e práticas que não agradam a Deus. Isso tenta nos invadir o tempo todo, na sua casa, na minha casa, na nossa família, na sua família. O segredo é ter integridade com Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Não é? Na caminhada com Deus, 13 anos se passam, desde a vitória sobre os reis, lá de Gênesis capítulo 15. Não é? Do relato ali de Gênesis capítulo 15. Agora, aos 99 anos, Abraão recebe uma outra visita especial de Deus. Nessa visita, Deus estabelece uma aliança e pede que todo macho seja circuncidado. Não é? Gênesis capítulo 17. Todo macho seja circuncidado. E todos são, não é, um sinal de aliança com Deus, a circuncisão. Na caminhada com Deus, coisas precisam ser afirmadas, reafirmadas, estabelecidas, alicerçadas. É preciso ter toda a paciência, como homem de Deus, como mulher de Deus, não importa a sua idade. É preciso ter toda a paciência de falar e impactar as pessoas, não por nossa própria força e nossa própria eloquência, mas pelo poder do Santo Espírito, que não é nem por força e nem por violência. O Deus que servimos é o El Shaddai. Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. El Shaddai requer de nós, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, posição de integridade no lar. Nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Familiares ou não. Lógico que o foco é a família, não é? Aqui hoje, para finalizar esse período aí de estudos. Mas Deus requer de nós integridade nos nossos relacionamentos. E Deus não desiste de nos abençoar. Não desiste de nos abençoar. Não desiste de nos abençoar. Ele quer nos abençoar o tempo todo. O Deus de Abraão é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje, que cumpre promessas. Ele continua cumprindo promessas. É o mesmo Deus que ordenou a circuncisão e pede a cada um de nós, não agora para sermos circuncidados na carne, mas no coração. Integridade. E não desistir de ser bênção na vida de outras pessoas. Principalmente nos domésticos da fé. Família. A família. Não é? A família. É interessante o que Deus faz e insiste no plano para poder transformar Abraão num homem segundo a sua vontade. Certo? Sua vontade. E a história vai continuando. Caminhando. Os anjos vão ali, aparecem os anjos, né? Para destruir a cidade, Sodoma e Gomorra. Aparece ali para destruir, para acabar com tudo. Não é? E Deus vai fazendo e anunciando a sua graça. E Abraão vem e intercede, porque quem está lá? Seu sobrinho e sua família. Senhor, lembra lá? Gênesis capítulo 18, a partir do verso 16. Não é? Se tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói, não? 3 varões aparecem, né? Abraão, 3 anjos aparecem a Abraão, 2 vão para a cidade e 1 fica com Abraão. E o diálogo, o papo, continua. Né? O verso 22 de Gênesis capítulo 18 diz: então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma. Foram para lá, para destruir tudo. Mas 1 fica com Abraão. Né? Com Abraão. E aí ele fala assim: poxa, o Senhor vai destruir justo com injustos? Se tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói a cidade? Não, destrói não. Está pensando no seu sobrinho. Destrua não. E se tiver 45, o Senhor destrói? Não. E 40? Não. E 30? Não. E 20? Não. E 10? Né? Finaliza com 10? Não. Não tinha nem 10. E a família de Ló é arrancada da marra, senão morreriam também queimados lá. Por causa da atração das coisas, né? Que o mundo pode oferecer.
Que não tem nada de errado você prosperar, já falamos várias vezes isso. Não é? Então, seja um intercessor. Se coloque na brecha pela sua família. Nos coloquemos como intercessores do nosso lar. Seja você o esposo, a esposa, seja você filho, filha, pai, mãe, não importa. Seja um intercessor, uma intercessora dentro da sua casa. Não é? Abraão recebe visitantes celestiais. Que privilégio de receber visitantes celestiais. Não é? E Deus ouve o clamor ali daquela cidade corrompida, Sodoma e Gomorra. Não é? E havia pessoas piedosas ali. Havia pessoas piedosas ali. Né? Residindo naquele lugar ali. Residindo naquele lugar ali. Certo? Mas lembre, a família de Ló é arrancada na marra. Senão seria queimada ali. Abraão começa uma batalha. Um diálogo com Deus. E Deus é paciente. Né? Bondoso, benigno. E aí, sermos amigos de Deus é ter certeza de que podemos nos achegar a Ele e conversar com Ele. Sinceramente. Você vai destruir justos com injustos? Né? Verso 23 de Gênesis 18. Um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com os pecadores? Talvez haja 50 justos na cidade. Talvez haja 45, talvez haja 40, talvez haja 30, talvez haja 20, talvez haja 10. O Senhor vai destruir? Não. Não. Ló estava lá pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Certo? Mas estava acomodado. A sua família estava acomodada, tranquilinho lá, vivendo naquele mundo corrompido. Certo? E se os anjos não rompem ali, arrancam na marra, eles ficariam ali. Tem horas que na nossa vida a gente quer ficar onde Deus não quer que a gente fique. Abraão foi obediente. Sai daí, ele foi. Talvez você está resistindo à voz de Deus. Talvez estamos resistindo à voz de Deus. Ele está mandando a gente mudar de direção, de atitude, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos, né? Seja com a nossa família ou os interpessoais fora da nossa família. A vida e o comportamento de Ló, não é, são exemplos vivos sobre o perigo que vivemos. Os deleites do mundo, das belezas do mundo. Não é? Então, como filhos de Deus, precisamos viver numa sociedade infelizmente imoral. Infelizmente. Infelizmente. Mas o grande perigo é se amoldar a essa sociedade imoral. Esse é o grande perigo. Certo? De se corromper. Mesmo se declarando filho e filha de Deus, em meio a uma sociedade imoral, se corromper. Se corromper. A história continua, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Todos nós temos um ponto fraco para caminhar para o final. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. 25 anos depois, Abraão é tentado a cometer um outro erro. Um outro erro. Não é? É tentado a cometer um erro. Capítulo 20 de Gênesis vai nos apresentar um vacilo de Abraão. Muito vacilo. Ele e Sara estão peregrinando, né? Andando para cima e para baixo, e acontece um problema muito grande. Muito grande. Abraão parte, começa a sua caminhada, como sempre, certo? E se encontra com Abimeleque, rei de Gerar. E aí manda buscar Sara, para ficar como mulher dele. Por quê? Porque Abraão comete o mesmo erro que cometeu lá no Egito, com o rei, com o faraó. Não é? Fala que, apesar que ela era meio irmã dele mesmo, mas ela era esposa dele. Certo? E aí chega para o rei lá, o faraó no caso, antes de Gênesis capítulo 20, e fala que ela é irmã, e aí acontece aquela confusão toda lá. Né? E agora aqui com Abimeleque, a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. 25 anos depois do acontecido lá no Egito, Abraão comete o mesmo erro. O mesmo erro. O primeiro erro acontece em Gênesis capítulo 12, de 10 a 20. Agora de Gênesis 20, de 1 a 16, acontece a mesma coisa, com medo de morrer. Todos nós temos um ponto fraco. Abraão tinha medo de morrer.
E Deus precisa tirar isso dele. Deus quer nos tratar essa noite e tirar os nossos medos, para podermos triunfar como família. Né? Ó, fala lá que você é minha irmã de novo. Era mesmo, minha irmã, não tem problema. Mas ela é esposa, não é? É minha esposa. E o problema que vem sobre Abimeleque é tremendo. Não é? É tremendo. Tremendo. Quase que acontece, se Deus não impede, aconteceria de novo o mesmo problema lá, que ia acontecer e Deus impediu. O temor de Abraão, não é, como acontecera no Egito, era de morrer, o medo, insegurança. Tem gente que é inseguro o tempo todo insegura, sabe, com a família, é uma insegurança com a esposa, com o esposo, com o pai, com o filho, com a mãe, não é? É uma insegurança o tempo todo. E Deus quer que tenhamos certeza de confiança na família. Infinita misericórdia de Deus está sobre sua casa, sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre a minha família. Por pouco Abimeleque é prejudicado por um erro de Abraão, não dele. Esse erro tinha dois nomes. Falta de confiança no cuidado de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas esquecem que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Falta confiança às vezes. Abraão não tinha total confiança em Deus. Não, vou dar um jeitinho aqui para poder... Você é muito bonita, né? A Bíblia mesmo diz que Sara era uma mulher muito bonita, né? E vão me matar para pegar você, né? Então, falar que você é minha irmã, que aí vamos deixar passar tranquilo. Mas aí falou que era irmão, aí o faraó lá, né, no capítulo 12, e agora o rei aqui no capítulo 20. É bonitona, solteira, pegar para ser minha esposa. E Abraão ficou lá, igual uma lesão, né? Igual uma lesão. Não teve coragem de dizer, é minha esposa. Se for preciso, eu morro por ela. Ué, não é isso que Jesus, que Paulo nos ensina através do paralelo com Jesus amando a igreja e morreu por ela? Esposo ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela? Se entregou por ela? Morrer. Assim, se entregar é morrer. Certo? Abraão tinha medo de morrer. Tinha temor. Faltava confiança em Deus. Certo? Em meio ao perigo ao redor, Deus continua cuidando de tudo. Confie nele. Abraão não estava apenas peregrinando no deserto, mas também se sentia totalmente desamparado às vezes. E Deus sempre esteve perto. Talvez você esteja se sentindo desamparado agora. Deus está perto de você e cuida de você. Cuida de você. Então seja uma bênção e não maldição para a sua família. Se por acaso alguém está sendo maldição para a sua família, que isso caia por terra em nome de Jesus hoje. E passe a ser bênção. Desperta tu que dormes. E vamos ser bênção para a nossa casa. Após essa atrapalhada de Abraão aí, Deus honra acima de tudo a aliança que ele fez com Abraão. Deus honra o seu nome. Abraão fez as suas besteiras lá, mas Deus continua honrando a sua aliança. Ele não é homem para mentir, certo? Lembra disso. Deus ele mantém a sua aliança com Abraão, mesmo depois das suas trapalhadas. Quantas vezes fazemos trapalhadas em nossa vida pessoal que podem comprometer não somente a nossa própria família, mas também os outros que estão ao nosso redor? Né? Lá com Faraó e agora com Abimeleque aqui. No capítulo 20 de Gênesis. Capítulo 12 era o Faraó. Capítulo 20 é Abimeleque. Mesma situação. E Deus tem que intervir. Tem que intervir para que não acontecesse uma coisa horrorosa. Certo? Por quê? Porque havia uma promessa de vir do ventre de Sara, Isaac. Deus resguardando aquela mulher. Mesmo com o marido cabeçudo, medroso, para não falar outra coisa. Né? E Deus protegendo Sara, cuidando dela, tratando dela. O marido não estava cuidando como deveria cuidar. Quantos maridos não cuidam das suas esposas como deveria cuidar? Certo? Fica tentando fazer coisa que não deve. Certo? Não é só traição, não. Não é só mentira, não. É falta de cuidado, é falta de zelo. Não é só comprar coisas e dar coisas, não. Como alguns costumam, né? Achar que só dando presente, roupa, sapato, igual filho, dá a melhor coisa que puder dar, aparelho, tudo. Não é isso, não. Existe algo que vai permanecer para sempre.
Lembra lá de Paulo? A excelência do amor? Tudo vai passar. Celular vai ficar, computador vai ficar, casa vai ficar. Mas o amor é para sempre. Ensinemos a nossa família a amar uns aos outros em primeiro lugar, aqui na convivência, e a Deus acima de todas as coisas. O tempo vai passando, essa preciosa narrativa, essa preciosa história, não é? Da saída de Ur dos caldeus, até que um dia Sara realmente pega Isaac no colo. 25 anos se passam. Já imaginou? O que é 25 anos esperando um filho vir? Uma promessa se cumprir? Certo? E poder ser estragada por causa de uma lesão do marido? Deus não permitiu. Tem promessa de Deus sobre a sua vida. Tem promessa de Deus sobre a sua família. Tem promessa de Deus sobre a minha vida. Tem promessa de Deus sobre a minha família. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que promessa Deus tem para você hoje? Para sua família? A promessa de Deus é para Abraão, estava no âmbito da sua família, vida familiar. O que podemos aprender com a vida do patriarca? Não é? Só um pouquinho da história dele, que estamos vendo aqui essa noite. Se Deus tem uma promessa para a nossa família, Ele cumprirá como cumpriu para Abraão. Como famílias, precisamos nos conscientizar de que decisões erradas, pecados familiares podem atrasar o cumprimento das promessas de Deus para nos abençoar. Por 2 vezes esse homem quase estragou os planos de Deus. Mas os planos de Deus nunca são frustrados. Nunca. Talvez você, esposo cabeçudo, está estragando o plano de Deus para sua família. Talvez é você, esposa cabeçuda, que está estragando os planos de Deus para sua família. Talvez é você, filho, talvez é você, filha, cabeçuda e cabeçuda, que está estragando o plano de Deus para sua família. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Vamos nos arrepender hoje em nome de Jesus. A minha família é bênção do Senhor, não é? Vamos agradar o Senhor com a nossa família. E aí é para finalizar. Esse herói da fé nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Isaac nasce e aí o que acontece? Ele devia ter mais ou menos uns 15 anos, é o tempo que calculamos. Deus fala assim, ó, eu quero ele. Abraão foi, tranquilo. Porque tinha a esperança de ele voltar a viver. Eu vou lá em cima sacrificar, vocês ficam aí com o menino e daqui a pouco nós voltamos. Ele ainda fala assim, vamos voltar. O que é o seu Isaac? O que tem te atrapalhado a amar a Deus sobre todas as coisas? Não é que você não tem que amar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seus pais. Não é isso. Mas tem hora que a gente coloca Isaac no meio do caminho. E a gente passa a amar mais as coisas e pessoas do que a Deus. Certo? Passa a amar mais coisas e pessoas. Então, 25 anos se passam. Só para relembrar. Até que Sara consegue colocar Isaac no colo. Ela consegue colocar Isaac no colo. São 25 anos passados. 25 anos passados. Demorou muito tempo. Mas a promessa se cumpriu. Então, mais uma vez relembrando, marido, não estrague os planos de Deus. Não estrague não. Não atrapalhe os planos de Deus para sua família. Esposa, não atrapalhe os planos de Deus para sua família. Filhos, não atrapalhe os planos de Deus para sua família. Pais, não atrapalhe os planos de Deus para sua família. Para todos nós serve essa palavra. Todos nós essa palavra serve. Então, Deus pede lá, né? Pede o Isaac. Pede o Isaac. E aí? Quem é o seu Isaac? Né? Quem é? Todos nós temos alguns Isaques que amamos profundamente. Talvez sejam nossos próprios filhos. Ou o cônjuge. Não é que não tem que amar, certo? Por favor. Mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, quando pede essa prova, esse teste a Abraão, é justamente para ver isso. Justamente para ver isso. Agora eu sei que você serve ao Deus Altíssimo, que você ama o Deus Altíssimo. É um absurdo, né? Imaginar isso, esse pedido de Deus. Né? Deus, assim como fez com Abraão, pede de nós que coloquemos tudo nas suas mãos. Tudo nas mãos dele. Que entregamos para ele todas as coisas. E deixemos com ele todas as coisas. Que ele cuide de todas as coisas.
Deixe Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar das suas lutas e tribulações. Pode ser na família, pode ser dentro, aí no seu lar. Deixa Deus cuidar da sua esposa, do seu esposo. Deixa Deus cuidar de você, do eu primeiro, para que você seja bênção na sua casa. Deixa Deus cuidar de você, filho. Deixa Deus cuidar de você, filha. Deixa Deus tratar de coisas que estão acima das suas forças, pais. Mas vamos ser exemplos. Exemplos de amar a Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Lembrando que as demais coisas são as coisas principais: roupa, água e alimento. E um teto, não é, para morar. Mas o básico é, lá no texto de Jesus, roupa, água e comida. É isso. Essas são as demais coisas. Não é todas as coisas, mas as demais coisas. Deus quer cuidar de você, como cuidou de Abraão, e quer caminhar com você, comigo, como caminhou com Abraão, e nos fazer crescer. Nos fazer crescer. Então deixa os Isaques para lá, certo? Ame a Deus em primeiro lugar. Todos nós temos um Isaque, aquele tesouro que Deus pede a nós que coloquemos no Monte Moriá. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós. Certo? Deus sabe exatamente qual é o tesouro que capturou o seu coração. Deus sabe exatamente qual é o tesouro que capturou o meu coração. E Ele exige hoje que coloquemos simbolicamente no Monte Moriá. E Ele seja, não é, o nosso tesouro. O Senhor, para a sua família e para a minha família. Que Deus te abençoe. Que Deus a cada dia mostre a sua vontade sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor permite aprendermos com a tua palavra. E te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor não permitiu que fosse camuflada as histórias de erros dos heróis da fé. Das narrativas bíblicas que nos apresentam, sim, acertos e erros, mas seria muito mais fácil demonstrar só os acertos. Mas a tua palavra é tão viva e eficaz que permite para aprendermos com aqueles que cometeram seus erros e também aprenderam a não errar mais, para que possamos ter o mesmo comportamento. Então eu te peço que o Senhor abençoe essa mãe que está aí agora, esse pai que está aí agora, essa filha e esse filho que está aí agora. Abençoe esse esposo, essa esposa, que também é um lar e uma família. Abençoe, Senhor. O Senhor sabe tudo o que é necessário para que esse lar continue sendo bênção, não somente para o esposo e para a esposa, não somente para os filhos e para os pais, mas para toda a parentela, toda a família. Muito obrigado pela história de Abraão, que chega até nós para nos mostrar que ninguém é perfeito. Eu te louvo por isso. Continue a sustentar a cada um com a tua mão de poder, trazendo paz, segurança, firmeza, certeza no Senhor. Abraão aprendeu isso. Seus temores foram tirados. As suas dúvidas foram sanadas. Então, Pai, sane as dúvidas de cada um em nome de Jesus. Tire os temores de cada um em nome de Jesus. E nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e peço. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Vamos agora ter o vídeo, né, que fizemos para as famílias lá da igreja, né? E com esse vídeo estamos encerrando a palavra desta noite. Deus te abençoe e te guarde. Amém.